Então, bom dia, pessoal. Então, diante desse quadro da pandemia, a gente está hoje fazendo a programação, da audiência pública. Então, o Rafael é o novo presidente da Casa Legislativa. Então, diante desse quadro, a gente vai apresentar os números através desta gravação, cumprindo, então, a parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu passo a palavra ao Rafael, presidente da Câmara de Vereadores, para que este faça a abertura. Então, cumprimento a todos, Estamos aqui com o Eloir para repassar os dados do último quadrimestre do ano passado, 2020. Então, eu declaro aberto o terceiro quadrimestre para explicações dos resultados. Só os números, então. Vamos lá, então. Então, é o terceiro quadrimestre do exercício 2020, o encerramento do exercício. A LRF é que acaba, digamos, através do artigo 9º, estabelecendo essa exigência legal da apresentação dos números na Casa Legislativa, Então, quais são os temas que a gente vai estar apresentando? A parte da execução orçamentária, aplicação dos recursos em educação, 25%, os recursos recebidos do Fundeb, que é de 60%, a despesa de pessoal, a alienação de ativos, e, por último, as ações de investimentos, todas previstas na LDO e na LUA. A Lei 4.320, que reporta a parte da receita orçamentária, em seu artigo 2º. Então, o quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos, toda estabelecida nesse artigo 2º. Então, em números, vamos lá. Então, nós tivemos, conforme dá para ver, exercício 2016, 17, 18 e 19. A gente está apresentando os últimos 5 anos, em números finais de receita orçamentária nessa tela. Então, nós temos receitas de 13 milhões em 2016 e 2017. Já teve um aumento em 2018 para 14 milhões 943. 2019, um orçamento de 16 milhões 243. E 2020 tivemos um aumento ali, uma receita bem considerável, um aumento considerável para 21 milhões 044. De uma maneira mais gerencial, tem através dessa explicação os mesmos números, que mostra a evolução dessa receita orçamentária, A despesa, como é que se comportou a despesa nesse sentido? Então, ano após ano, também a gente consegue visualizar como é que foram tanto a parte, digamos, da despesa empenhada e o liquidado, que se aproxima, geralmente tem restos a pagar, depende do ano que acontece, digamos, dessa consolidação, Mas, em especial, o ano de 2020 mostra ali uma despesa orçamentária, empenhado de 18 milhões 526, de uma média mensal de 1 milhão 543. E na parte da liquidação da despesa, 17 milhões 258. Uma média mensal de 1 milhão 438 mil. Também mostra de maneira gerencial esses números, através desse gráfico. A receita corrente líquida, então, o que é a base, digamos, para a apuração da parte de índices, Então, o artigo 2º da LRF que mostra, digamos, ou exige essa consolidação, Com relação à receita corrente líquida, então, naqueles números que nós apresentamos, vem a dedução, digamos, da parte do Fundeb, Então, nós temos em 2016, 12 milhões 796,
No ano de 2017, 15.038. O ano de 2018 teve 14.567. No ano de 2019 tivemos 15.984. Para o exercício de 2020, nós tivemos uma receita corrente líquida aí de 17.966. 1.497.195,78 como média mensal. Foi um aumento bem significativo, ele dá 12,39% de aumento, digamos, se tu comparar com o exercício de 2019. Então, mesmo no ano difícil que foi o 2020, para nós foi bem legal a receita, o aumento da receita foi bem significativo. Também a gente mostra através do gráfico esses mesmos números, né? A parte da execução orçamentária, então a própria LRF ali, a 101, ela mostra através do artigo 52, né? Essa parte da execução orçamentária. Como acontece em 2020? Então, primeiramente, a receita. Onde é que veio essa receita? Então, tem a descrição da parte das receitas correntes, né? E receitas de capital. Então, a primeira tela aqui está mostrando a receita tributária, ela fechou no valor de 783 mil. Houve as transferências correntes ali, que vocês podem observar, é o que mais a gente, o pequeno município recebe, né? Nós tivemos 19.616 de transferências correntes, então teve uma dedução de 2.644, que é a situação do Fundeb. Então, nós tivemos um total de 17.966. De capital, teve 3.077. Então, o que eu gostaria de comentar com relação a... Foi um ano bem alto a parte das receitas de capital. É um dos anos que o município mais investiu, desde que eu acompanho, digamos, a apresentação desses números. Então, acontece uma operação de crédito lá em 2019, que acabou acontecendo a confirmação em 2020, né, com a execução, né, de 1.721.000. A alienação de bens também foi bem significativa, deu 617.784. E transferências de convênios, né, que é considerado como transferências de capital, de 738.764. Então, passou de 3 milhões o investimento, receitas de investimento a gente chama, né, receitas de capital. Então, como é que foi a execução orçamentária com relação à despesa? Então, a despesa liquidada por função de governo. Então, a gente já entra nessa parte, na parte das despesas. Então, a Casa Legislativa teve um gasto ali de 795 mil, a administração teve uma despesa de 2.611, Segurança Pública, 96 mil. Assistência Social, 1.472. A Saúde, é o nosso caro-chefe também em despesas, né? 4.203.000 despesas com saúde. Educação, 3.062. Cultura, 34 mil. Urbanismo, 1.966. Então, eu queria comentar, é um valor bem significativo. Muitas vezes as pessoas não entendem, o urbanismo gastou tudo isso. Aqui, pessoal, acaba entrando muitas vezes os investimentos de calçamento, que é dentro desse grupo, existe a consolidação das despesas, por isso tem um valor tão alto. Agricultura, 817 mil. Indústria, 240 mil. Comércio e serviços, 7 mil reais. Transporte, 1.664. Despesa de lazer, desporto e lazer, 21.606, e encargos especiais, 264 mil reais. É aqueles 17 milhões que nós vimos na tela anterior, na parte da despesa, né? Então, totalizou 17.258.513,87. Então, nós tivemos no ano passado um superávit financeiro de 3.785.000. No entanto, nós temos 1.267.000 como restos a pagar. Então, toda aquela parte que nós evidenciamos nas telas anteriores, ocorreu um superávit de 2.517.702
37,36. Então, aqui dá para visualizar a receita e a despesa conforme o artigo 52, dessa maneira gerencial. Nós temos lá os 21.044.077,51 como orçamento do município e 17.258.503,87 como despesa. Lembrando sempre que a gente trabalha com 3 orçamentos. Seria a parte do município, né? Chamado prefeitura antigamente, hoje a gente chama município, Fundo Municipal de Saúde e a Câmara de Vereadores. Seriam os 3 orçamentos que compõem, né, esse total que nós apresentamos. A primeira é a situação do ensino. Então, a Constituição, no seu artigo 212, né, estabelece os 25%. O resumo nosso da educação. A nossa base de transferência, 14.535. Tivemos da subfunção educação, 3.019. Deduções de 225.808. Resultado líquido da transferência do Fundeb, que a gente acaba tendo uma perda grande, né? Menos 1.044. Então, para efeito de cálculo, nós tivemos um investimento ali de 3.838.327. Os 25% sobre a nossa receita de impostos e transferências, que é aqueles 14.535 acima mencionados, eles representam 3.633. Então, aconteceu uma aplicação maior, 204.442, ou seja, nós aplicamos 26,41% de investimentos em educação no ano de 2020. De uma maneira gerencial, a gente estaria mostrando os últimos 4 anos. Então, nós passamos de 26,79, 26,40 em 2000. Aliás, aqui, desculpa, foi em meses, os últimos meses que aconteceu o acompanhamento. Setembro, então, 26,79, no mês de outubro, 26,40, novembro, 27,37, e o encerramento do exercício, que é o que conta, digamos, para efeito de prestação de contas para o Tribunal de Contas, né? Então, 12 de 2020, em dezembro, nós fechamos 26,41. Então, a próxima tela nós trabalharemos com 60% do Fundeb. Então, a receita do Fundeb, 1.600.452,03. Tivemos uma despesa de 1.439.644. Nós teríamos que aplicar no mínimo 960 mil. Então, foi aplicado a maior, 479.373. 89,95% dos valores, bem acima dos 60%. Também no mesmo formato, nós tivemos no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ela oscilou os investimentos, mas o total no final do exercício é 89,95%. Todos os gastos referentes à despesa com os profissionais do magistério. Então, as despesas com pessoal. Então, o artigo 169 da Constituição, a LRF, no artigo 19 e 20, ela consolida essa parte dos investimentos. Então, no máximo 60%, né, do município. Nós trabalharíamos com 54% para o Executivo e 6% para a Câmara Municipal. Um resumo, então. Se vocês lembrarem, nós trabalhamos lá com a receita corrente líquida nos últimos 12 meses, 17.116. Nós tivemos nos últimos 12 meses, que é a consolidação, né, 8.306.592. O nosso limite prudencial para efeito de executivo, 51,3, ele representa 8.780.
Nós tínhamos até um limite máximo dos 54%, que é do executivo, de 9.242.000. Então ficou bem abaixo dos limites. Nós fechamos 48,53%. Então aqui mostra nos últimos 4 meses como é que estava essa despesa. Então nós tivemos no mês de setembro 48,6%, outubro 48,25%, novembro 50,78% e dezembro nós fechamos 48,53%. O mês de dezembro, historicamente, ele é um mês de receitas altas, até consolida o exercício, né, diante de e foi bem significativa a nossa receita. Como nós olhamos atrás, nós tivemos um aumento de 12,39%. Então, traz para baixo o nosso índice, mesmo com o aumento, muitas vezes, que aconteceu durante o exercício, o nosso índice ele baixou comparado com o exercício de 2019. Na Casa Legislativa, então, a base da receita corrente líquida é a mesma, 17.116.000. As despesas ocorreram durante o exercício de 578.340. O limite deles aqui é de 5,7. O prudencial, né, representaria 975.615 em números absolutos, né? Então nós temos bem abaixo, digamos, desse valor a despesa, e que deu um índice de 3,38. Nos últimos 4 meses, então, 3,41 em setembro, 3,36 em outubro e 3,34 no mês de novembro. E no encerramento, 3,38. Sempre lembrando que essa oscilação ela é tranquila. Para efeito de Tribunal de Contas, o que conta é o último quadrimestre, é o encerramento do exercício, tanto para saúde, educação, todos esses índices. A despesa de pessoal consolidada, então. Os 17.116.000, a consolidação nós trabalhamos com 60%, que é a soma do 54% do Executivo, mais os 6% aqui da Casa Legislativa, né? Então, nós tivemos ali uma despesa total de 8.884.933,01. Nós tínhamos como limite 9.756.000. O limite prudencial, e 10.269.635 com 84 no 60%, né? Nos aplicamos 51,91. Aqui também mostra os últimos 4 meses do exercício, como é que ele se comportou. 9 de setembro, né, 52,01, 51,61 em outubro, 54,13 em novembro e 51,91 em dezembro, que seria o encerramento, a consolidação. Esse seria a parte dos números. Então, a parte final agora a gente trabalharia com acompanhamento das ações, né, de investimentos previstas na LDO e LOA, né? É aquilo que está no PPA para os 4 anos e que anualmente é estabelecido algumas metas específicas, né? Na leitura eu vou me concentrar nas ações de investimento, porque tem muitas ações, elas são de manutenção daí, né? Então, onde